crianças! Tudo bem com vocês? Tudo bem com as famílias de vocês? Tudo bem nos lares de vocês? Porque, poxa, essa semana nós tivemos uma ventania. Foi algo assim assustador que nós nunca havíamos visto antes, não é mesmo? Que ventos fortes nós tivemos. Eu espero que todo mundo tenha passado bem por essa ventania e que suas casas, seus lares também estejam bem. E crianças, essa semana nós vamos ouvir sobre mais uma família da Bíblia. Nós já ouvimos duas histórias de famílias da Bíblia. A primeira delas foi sobre a família de Adão e Eva, a segunda delas foi sobre Noé. E qual será a terceira família que nós vamos ouvir hoje? Eu estou muito curiosa para saber o que esta família teve que passar, né? Nós já ouvimos uma aventura de Noé, uma história triste de Adão e Eva que perderam um filho. São muitas histórias que as famílias trazem consigo. E hoje nós vamos descobrir qual é a história que a próxima família da Bíblia vai trazer pra gente. E eu quero saudar vocês com um versículo bíblico. Um versículo bíblico que se encontra no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Queridos amigos, amem uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Queridos amigos, amem uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Algo que não pode faltar em nossas famílias, crianças, é o amor um pelos outros. E quando amamos, nós demonstramos que somos filhos de Deus. Então, amem suas famílias, amem uns aos outros. E vamos mostrar para todos que somos filhos de Deus, espalhando amor por aí. Eu me despeço de vocês por aqui e fiquem agora com a história que a Prof. Julie vai trazer para vocês. Beijão! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais um momento de história? Antes de a gente começar a nossa história, eu gostaria de fazer uma perguntinha. Quem aí gosta de acampar? Vocês já devem ter visto o meu cenário aqui, né? Uma cabaninha super legal de coberta que eu só me dei conta de que eu não cabia dentro dela depois que eu terminei. Então eu tô tendo que gravar aqui fora mesmo. Mas enfim, eu gosto muito de acampar. Não sei vocês. Claro que não quando tá tão frio como tá agora, né? Mas quando tá mais calorzinho assim, eu adoro a sensação de dormir dentro de uma barraca, em meio à natureza. Enfim. Mas na história de hoje, a gente vai conhecer uma família que por muito tempo viajou e morou dentro de tendas. Já imaginaram como seria isso? Fechem o olho e imaginem por um segundo como seria a vida de vocês. Imaginaram aí? Então vamos para a nossa história. Hoje a gente vai ouvir a história de um homem chamado Abrão. Abrão, ele era da família de um homem chamado Sem, que era filho de Noé, que a gente ouviu na semana passada. E Abrão, assim como Noé, ele também era um homem muito obediente a Deus. Ele tinha uma fé muito grande. E ele vivia com a sua família e sua esposa Sarai na terra de seu pai. Eles eram muito ricos, tinham muitos empregados, muitos animais. E certo dia, Deus chamou Abrão e fez um pedido a ele, um pedido muito especial. Vou colocar o Abrão e a Sarai aqui, nessa caneca, para eu pegar a minha Bíblia e ver qual foi o pedido que Deus fez para Abrão. Esse pedido se encontra lá no livro de Gênesis, bem no comecinho da Bíblia, no capítulo 12, versículo 1, e diz que Deus chamou Abrão e disse: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Vejam só, crianças,
Deus faz um pedido para Abrão, mas também traz uma grande promessa. Ele pede para que Abrão saia das terras onde ele vivia com o seu pai e a sua família e vá para uma terra que Deus vai mostrar para ele. Ou seja, Abrão não sabia para onde ele estava indo, não sabia onde ele chegaria, não sabia quanto tempo levaria, mas Deus faz esse pedido para ele. E esse pedido também vem acompanhado de uma promessa muito grandiosa. Vejam só, ele diz que Abrão terá tantos descendentes, tantos filhos, a família dele naquele lugar será tão grande que vão formar uma grande nação. Vejam só, Abrão e Sarai, eles ainda não tinham filhos, mas Deus faz essa promessa para eles. E aí, crianças, imaginem se fossem vocês, dormindo lá na barraca de vocês e certa noite Deus chama e faz um pedido para vocês saírem da casa dos pais, lá onde vocês tinham comida, onde vocês tinham os animais, onde vocês eram ricos, e fosse para uma terra que vocês ainda não sabiam qual era, não sabiam como iam chegar, mas que Deus ia mostrar. Se Deus fizesse esse pedido para vocês, como vocês reagiriam? Eu ficaria bem assustada. Mas, gente, Abrão, ele era um homem muito temente a Deus e ele confiava tanto em Deus. Ele é um exemplo muito grande pra gente, que ele não teve dúvida nenhuma, ele obedeceu. E aí, a Bíblia conta que eles juntaram todos os pertences, tudo que eles tinham naquela terra, os seus animais, que eram muitos, os seus empregados, que eram muitos também. E Abraão ainda levou nessa viagem o seu sobrinho Ló, que era uma pessoa muito querida para ele. E ele queria que acompanhasse eles então nessa viagem. E o Ló também tinha muitos animais e muitos empregados. Então foi uma turma bem grande que partiu em direção a essa terra. Foi Abraão, sua esposa Sarai, Ló, todos os empregados e todos os animais. E eles saíram então para essa viagem. E pensem só, eles iam a pé, não tinha carro, não tinha caminhão para levar mudança, não tinha moto, nem bicicleta. Eles tinham que andar debaixo de sol, debaixo de chuva. Com certeza foi uma viagem muito cansativa e muito sofrida para eles. Mas eles também puderam sentir o cuidado de Deus. A Bíblia diz que eles andaram por muito tempo, passaram por muitas terras, foram muito longe mesmo. Em alguns lugares, quando eles estavam cansados, eles montavam as suas tendas, as suas barracas, acampavam ali e ficavam descansando por algumas horas ou alguns dias. E Deus ele sempre vinha falar com Abraão, lembrar ele da promessa que ele tinha feito. E um dia, a Bíblia conta que eles chegaram a um lugar onde não tinha mais espaço suficiente para os animais do Ló junto com os animais do Abrão, porque eles eram muitos animais. Então, eles não tinham pastagens suficientes para comer e também os empregados do Ló e do Abrão estavam brigando entre si. E o Abrão ele era um homem tão temente a Deus que ele não queria que isso acontecesse dentro da família dele. Então, a Bíblia conta lá em Gênesis 13, versículo 8, que Abrão chamou Ló para conversar. E ele disse: Ló, nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. E a Bíblia também conta que nessa parte da história eles estavam num morro bem alto, onde de um lado dava para ver um vale com muitas florestas, animais e com rios, lagos, e do outro estava um deserto, sem muitos animais, sem água, sem muitas plantas. E o Ló quis escolher para ele o melhor e escolheu o lado onde tinha um vale cheio, da natureza. Enfim, ele escolheu esse lado. E o Abrão podia muito bem dizer: não, vamos decidir melhor, não pode ser assim. O Abrão tinha um coração tão bom, ele amava tanto o seu sobrinho Ló, que ele simplesmente deixou que ele fosse para essa terra. E eles se separaram então, sem brigas. Foi cada um em paz para o seu canto. E a jornada de Abrão e Sarai continuou.
eles continuaram viajando por muito e muito tempo. Eles passaram por muitas e muitas terras diferentes. Em todo lugar onde eles acampavam, em todas as terras que Deus mostrava para eles, Abrão ele fazia um altar e adorava a Deus. E Deus falava com Abrão e sempre reforçava aquela promessa que ele tinha feito. E certo dia, lá em Gênesis 13, versículo 14, Deus ele chama Abrão para fora da sua tenda e diz assim: de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Vejam só, crianças, além de mostrar a terra que a família de Abrão ia possuir, Deus ainda lembra que os descendentes deles serão tantos como o pó da terra. Vocês já tentaram contar num copinho de terra quantos grãos tem? Eu acho que isso é praticamente impossível, né? E Deus disse isso para Abrão. Imaginem só. E eles continuaram viajando e o tempo foi passando e cada vez mais Abrão começou a ter dúvidas. Será que realmente essa promessa de Deus ia se cumprir na vida dele? Ele já tinha 75 anos quando saiu daquela terra e já tinham se passado muitos anos depois disso. A Sarai também já era velhinha, já tinha passado da idade de ter filhos. E Abrão ele começou a desanimar. Só que Deus via também que Abrão estava desanimando e sempre voltava para falar com ele. E por isso, em uma noite a Bíblia conta que Deus chamou Abrão para fora da tenda dele e disse: Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, esse será o número dos seus descendentes. Vejam só, crianças, vocês já tentaram olhar para o céu e contar quantas estrelas tinham? Eu confesso que eu já tentei, mas eu desisti logo porque é muita estrela, eu até já me perdi. E pensem só, ele faz essa promessa para relembrar, ele usa essa frase para relembrar o Abrão dessa promessa de que ele terá muitos descendentes. E mesmo já tendo desanimado, Abrão coloca no coração dele e pensa: não, Deus vai cumprir isso na minha vida, eu vou continuar caminhando. E eles continuaram então a jornada deles, muita coisa aconteceu no meio de tudo isso. Se vocês querem ler, tem lá em Gênesis toda a história deles. E um certo dia, Abraão e Sarai receberam uma visita de 3 homens. E um deles falou que no ano seguinte ele voltaria a visitar eles e que naquele ano Sarai ia dar à luz a um filho. E sabem, crianças, Sarai estava escutando isso, ela não estava junto com eles na conversa, e quando ela escutou, ela deu risada, porque ela pensou: eu tão velhinha, não vou mais ter filhos, como assim? Da onde que é possível, né? E ela riu, e ouvindo isso, o Senhor perguntou a Abrão: por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor existe alguma coisa impossível? Então, crianças, Deus lembrou eles mais uma vez essa promessa. E por mais que a Sarai já estivesse desesperançosa, acreditando que isso não mais aconteceria por causa da idade deles, Deus lembra que para ele nada é impossível. E eles continuaram então essa jornada deles, até que um dia, realmente, Deus deu um filho para Sarai. Ela engravidou e deu à luz a um menino. E Abrão chamou esse menino de Isaque. A Bíblia conta que Abrão já tinha 100 anos quando Isaque nasceu. E quando ele nasceu, a Sarai disse o seguinte: Deus me deu um motivo para rir.
e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. Agora não rir mais de desesperança, de achar que Deus não ia mais cumprir a sua promessa, mas sim rir de alegria, porque Deus cumpriu, mesmo tendo passado tantos anos, tanta espera, tanta coisa aconteceu no meio de tudo isso, Deus cumpriu a promessa e enviou para eles um filho. O Isaac foi a primeira estrelinha lá do céu. Lembra quando Deus pediu para Abraão contar as estrelas do céu, que seriam o número dos seus descendentes? Isaac foi a primeira estrelinha, foi o primeiro grão do pó da terra, foi a primeira parte do cumprimento da promessa de Deus nessa família. E crianças, a história dessa família nos ensina muitas coisas. E a primeira delas é que Deus cumpre as suas promessas. E que o tempo de Deus para essas promessas se cumprirem na nossa vida não é o nosso tempo. Para Sarai e para o Abrão já parecia impossível eles terem filhos porque eles eram velhinhos. Só que o tempo de Deus não é o deles. E o filho deles nasceu e depois ele teve muitos filhos, os filhos dos filhos, muitos filhos, e enfim, eles foram uma família muito grande e até hoje a gente faz parte dessa família também. Então, Deus tem grandes promessas para a nossa vida. E como a gente vai saber? Aqui na Bíblia, gente. A gente precisa ler a Bíblia e descobrir as promessas que Deus tem para a nossa vida e saber que essas promessas vão se cumprir. E uma das promessas mais lindas que Deus fez para nós é de que Ele está conosco todos os dias. E a gente deve crer nessa promessa porque ela é real. Muitas vezes acontecem coisas ruins, acontecem coisas tristes e a gente pensa, cadê Deus nessa hora? Mas Ele sempre está ali. A gente tem que buscar Ele, a gente tem que orar e tem que confiar que Ele está com a gente todos os dias, assim como Ele esteve com a família de Abraão e Sarai. E também que a história dessa família também seja uma inspiração para a gente crer nas promessas de Deus, crer que também Deus tem promessas para nossa família, de que às vezes nem tudo vai ser perfeito na nossa vida, mas que quando a gente segue a Ele, quando a gente tem fé e quando a gente obedece como Abraão obedeceu, a gente vai ter uma recompensa por isso, a gente vai ter uma vida eterna com Deus e a gente vai ter sempre o cuidado dele na nossa vida, certo? Então agora vocês vão ficar com a Prof. Simone, que vai trazer uma atividade bem legal para vocês. Eu já dei uma espiadinha e tá super legal. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Oi, crianças lindas do meu coração. Que legal a história que a gente ouviu da Prof. Julie, né? Sobre a família de Abraão. E agora eu vou propor para vocês uma atividade bem legal, que vai dar para brincar muito. Vai ser bem jóia. Vamos lá? Olha só, vamos construir uma tenda, porque Abraão, naquela época, vivia em tendas. Coloquei 4 cadeiras aqui e agora vamos fazer a estrutura. Para isso, vamos usar vassouras. Tira o cabo da vassoura, pede para a mamãe, né? E vamos colocar aqui em cima para fazer a estrutura. Agora vamos cobrir com cobertores. Aqui coloquei uma cortina velha que tem essas franjinhas que eu achei que ia ficar bem legal. Eu não uso mais, então usei aqui. E agora vou colocar dentro dela um colchão. Olha que legal ficou a minha tenda, com cobertores, essa cortina velha, tem um colchão, aqui estão as ovelhinhas, né? Abraão tinha rebanho de ovelhas,
Ali dentro tem uma luz. E ó, até a gatinha já gostou da tenda. Agora é só brincar. Oh, quem está vindo ali? Parece o meu sobrinho Ló. Oi, Ló, como vai? Ah, estou tudo bem. Senta. Você parece muito cansado. Sara, vê uma água pro Ló. Eu viajei muito. Agora estou muito cansado. Aqui também tem queijo de ovelha. Experimenta. Muito gostoso. Oi, gente! Oi, gente! Queremos cantar com vocês uma outra música que fala sobre a importância de que Deus ele nos utiliza para fazer a obra dele, para servir a Deus. E essa música é muito linda e é um convite para que Deus possa nos usar também, o nosso ser, as nossas mãos, aquilo que somos, para a honra e glória dele. Dia a dia trabalhar por Jesus, por isso tudo entrego a Deus, enquanto neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo meu ser a teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Crianças, como estão vocês? Tudo bem? Eu estou com muitas saudades de vocês, queridos. Vontade de abraçar vocês todos. E hoje eu vim aqui para fazer a nossa oração, né? Então vamos juntar as nossas mãos, fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e falar com o nosso Senhor Jesus, né? Meu Pai querido, meu Pai amado, meu único Senhor e Salvador. Muito obrigada que tu cuidasse mais uma vez de nós nessa semana, nessa época de pandemia, Senhor. Muito obrigada que todos nós estamos com saúde, né? Essa semana teve esse ciclone, esse vendaval, tantas casas destelharam, tantas famílias ficaram sem as suas casas, né? Não tiveram onde dormir, estão com falta de comida e nós temos conforto, Senhor, graças a Ti. Né? Nós somos muito gratos por tudo isso, Senhor. Te pedimos bênçãos também sobre o dia de hoje, sobre essa hora do culto infantil, também sobre este final de semana, Senhor, e cuida de mim e de toda a minha família na próxima semana. É o que te peço em nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor. Amém. Uma boa tarde para vocês, crianças. Amo vocês, estou com muitas saudades.